Que vergonha. Será que vamos ficar assim? Oi, gente. Ai, tô com vergonha. Quer que eu comece? Quero. Eu falei, pô, quero mudar. E quero mudar pra Europa. 28. 28? Não sou só eu que é a verdade. Foi nesse momento que começou a aflorar um pouquinho o bichinho do sair do Brasil. Quase voltei pro Brasil por causa de um trabalho. É verdade. Eu falo que essa parte de intercâmbio meu foi mais Nutella. O que eu tô fazendo aqui? Sim. O que eu fiz da minha vida? Foi, acho que nesses 3 anos, a única vez que a gente virou e falou assim, tá, e se a gente fosse embora? Acho que uma coisa que a gente pode falar é o que a gente tá fazendo hoje, rapidinho. Pode ser, pode ser. Olá, pessoal. Eu sou o Raul. Eu sou a Denise. Somos um casal de brasileiros que moramos aqui em Cork, na Irlanda. E aqui no canal a gente quer compartilhar como que é a vida desse lado do mundo, as coisas doidas que a gente faz, nossa rotina. Basicamente compartilhar aqui com vocês Tudo. Tudo. Acho que não vai ter um assunto muito específico. Acho que a gente vai dar esse espaço aqui para compartilhar com vocês pensamentos, dia a dia, coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente já fez, coisas que a gente faz todo dia, que é a rotina. Acho que não vai ter muita regra, muitas coisas específicas. Se vocês quiserem saber mais coisas, perguntem pra gente, a gente vai compartilhando as coisas. E esse primeiro vídeo é mais pra gente se apresentar, falar um pouco da nossa história, bem de maneira curta, por que a gente tá aqui, o que a gente vai fazer aqui, pra onde a gente vai, o que a gente quer fazer. E acho que é mais ou menos isso, né? E dar dicas também, porque às vezes a gente acha que é umas coisas simples, a gente pode ajudar outra pessoa. E também queremos ouvir coisas de vocês. Deixem nos comentários sempre em todos os vídeos o que vocês acham, do que a gente postou, do que a gente falou e tudo mais. E como todo mundo, nossa vida tem diversas áreas. É por isso que a gente não vai focar aqui em uma coisa, é só viagem, só intercâmbio. Porque a nossa vida tem diversas áreas, a gente quer mostrar de tudo. Nós somos 2 indecisos. E queremos mostrar tudo. E vocês estão falando o que vocês gostam mais, a gente vai sentindo mais o que vocês querem saber e tudo mais. Mas acho que basicamente, além da nossa vida, a gente vai compartilhar coisas que a gente vai estudando, coisas de milhas, investimentos, dica de viagem, de morar fora, de coisas bobinhas que a gente acha que não faz diferença, chega aqui e faz super diferença. Então acho que é basicamente nossa experiência de vida. Por mais que não tenha um assunto específico, vai ter um assunto que é coisas gerais da vida. Então a gente vai compartilhar com vocês. Acho legal começar falando um pouco da nossa história. Sim. Para começar. Então nós somos brasileiros. Viemos pra cá tem 3 anos. Semana que vem. Dependendo de quando o vídeo sair, a gente já fez 3 anos, provavelmente. Exato. Porque a gente chegou em dia 5 de abril de 2022. 22, isso. E estamos em 2025. Isso. Se esse vídeo sair em 2025 ainda, já é uma vitória. Verdade. Eu tenho 32. 3 anos. Comecei a trabalhar desde cedo, sou de Osasco, lá em São Paulo, não sei se todo mundo conhece. Ela é de Carapicuíba. Então a gente acabou se conhecendo num banco que a gente trabalhou. Então comecei a trabalhar lá com 16 anos, você começou com 18? 18? Hoje você tá com? 28. 28, não sou só eu que é a verdade. E começamos a trabalhar lá, estávamos felizes, estava acho que uma rotina bem estabelecida, né? Bem encaixada, tudo legal. Veio a pandemia, então mudou um pouquinho a nossa vida. Começamos a trabalhar remoto. Vou passar bem rápido, depois a gente vai fazer mais vídeos e mais histórias da nossa vida, a gente detalha mais coisas, né? Ela também, no caso, no mesmo banco. No meio da pandemia surgiu uma oportunidade em outro banco. Eu fui para esse outro banco trabalhar. Foi nesse momento que começou a aflorar um pouquinho o bichinho do sair do Brasil. Já tinha ideias, já tinha vontades. Acho que todo mundo pensa, né? Tipo, putz, ia ser muito legal sair do Brasil para visitar ou viajar ou morar um tempo fora. E como eu tava trabalhando 100% remoto, a minha expectativa era de ficar 100% remoto, eu falei, vou para algum lugar. Vou sair e vou desbravar o mundo, né? Só que ainda estava em pós-pandemia, então a gente estava ainda voltando as coisas ao pseudo-normal, então foi um pouco mais diferente e tudo mais. E resolvi sair e acabei parando nos Estados Unidos. Então fui fazer uma temporada nos Estados Unidos, e que seria uma... Sozinho, né? Sozinho. Claro, essa é a parte do Raul, depois eu conto a minha. Isso, sozinho, saí. Na época a gente nem namorava, nem nada, né? Não, a gente só era 2 ficantes loucos. Exatamente, 2 ficantes malucos. E fui para os Estados Unidos, tem um grande amigo, que não tá mais lá, mas é um dos meus melhores amigos
tava morando lá, porque tava fazendo doutorado. Falei assim, bom, pra eu ir pra algum lugar, eu quero ir pra pelo menos onde tenha alguém que eu conheça. Acabei indo pra Boston, depois faço um vídeo só sobre isso. O plano inicial era ficar quase 6 meses, quando no primeiro mês, essa aqui resolveu mudar meus planos e mudou tudo. Culpa não é minha. Aí deixa eu contar e depois a gente conta os juntos. Sim. Desde os meus 12 anos de... eu poderia ter trazido meu caderninho. Desde os meus 12 anos de idade eu sonho em sair, fazer intercâmbio e tudo mais. E eu já tinha visto foto da Irlanda, dos cliffs e tal. E eu falava, gente, esse lugar parece muito legal e tal. Então eu sempre sonhei. Eu só sabia que era uma ilha. Basicamente. Eu já sabia, tipo, quase tudo e tal. Sempre sonhei. Só que não especificamente Irlanda. Eu queria sair do Brasil, até pra mudar um pouco a minha realidade, de onde eu vim e tudo mais. Só que na minha realidade, naquela época, era impossível. E só que eu comecei a trabalhar no banco. Lá no banco, você tem aquela coisa de carreira, você vai crescendo, você vai sendo promovido, você vai ganhando coisas, responsabilidade e tudo mais, e você começa a sonhar com aquela carreira corporativa. E aquele sonho foi ficando. Só que em 2019 eu fiz o intercâmbio, saí pela primeira vez do Brasil, vim aqui pra Europa, fiz 4 países. Intercâmbio não, nossa, desculpa, falei errado, intercâmbio não. Tava pensando no nosso intercâmbio pra cá. Fiz só um mochilão, só viajei e tal. E aí eu amei. Novidade, né? Já imaginava. Aí eu falei, pô, quero mudar e quero mudar pra Europa. Aí começou a pandemia e foi isso que aconteceu. Ficamos remoto, eu também fiquei remoto no meu trabalho, só que o meu trabalho ele só ficou remoto por conta da pandemia. Não era um trabalho que ia ser remoto. E era impossível eu continuar meu trabalho trabalhando remotamente, como o do Raul, por exemplo. E aí foi que no final de 2022, no final de 2021, percebi que, cara, não era aquilo. Eu estava só sendo... embalada naquela vida corporativa que brilhava os olhos da maioria das pessoas. Pra gente brasileiro isso é sucesso. E eu falei, cara, nem é isso que eu quero. Nossa, aí deu tipo 1 minuto de loucura e eu mandei pro meu chefe, olha, eu vou sair. Foi isso. E aí foi quando eu falei pro Raul, e ele tava nos Estados Unidos. Aí eu fui e falei, mas eu falei assim, eu vou sair e tal. E eu tava pensando nos Estados Unidos ou Europa, ponderei várias coisas, muitas decisões. Falei, cara, Europa. Aí ele falou assim, então, bora. Aí foi aí que a gente começou a nem namorar, né? Porque ele me pediu casamento. Então começou a nossa história. Sim, do lado de lá eu falei, bom, legal, então já que vou mudar os planos, vou pra Europa. Vamos pra Europa, né? Não era mais voo. Resolvi adiantar a minha volta pro Brasil, porque eu ia ficar lá, igual eu falei, 5 para 6 meses. Acabei voltando mais cedo. A gente tinha um plano inicial de vir pra cá em junho daquele ano. E mudamos também, adiantamos para abril. Então vocês vão ver que aqui a dinâmica é meio maluca mesmo. Os ansiosos. E acabamos vindo para Cork, né? Acho que a gente desde o começo já imaginava, quando viesse para cá, não ir para Dublin. Acho que uma coisa que a gente pensou no começo, falou assim, não nos interessou. Eu principalmente estava pesquisando mais, né? Sim. Mais profundo. E eu vi que a situação de Dublin estava um pouco complicada. Primeiramente, o que me chamou a atenção foi de acomodação. Todo mundo falava que estava muito difícil. E realmente, em 2022, gente, estava uma loucura. Porque todo mundo que ia vir na pandemia vieram nessa época, final de 2021, começo de 2022. Então, assim, mano, tava uma loucura. E a gente é de São Paulo. Então, a gente gosta de cidade grande. Só que Dublin, eu pesquisando, cara, não me brilhou os olhos. Vai ser muito mais difícil, muito mais caro. E tem uma coisa que a gente queria muito, era morar sozinhos. E a gente sabia que em Dublin isso seria financeiramente muito mais custoso. E mais difícil, com certeza. E foi por isso que eu falei assim, cara, vamos pra segunda maior cidade, parece legal, o intercâmbio tá mais barato e bora. A gente veio primeiro como estudante, né? Isso. Então, por isso que a parte do financeiro ali era importante, porque muitas limitações de trabalho, muitos perrengues, muitas coisas que a gente percebeu que já ia encarar. Eu falo que essa parte de intercâmbio meu foi mais Nutella, porque eu já trabalhava no remoto, então fiquei só trabalhando de casa. A AD não, a AD desde a primeira semana já foi desbravar ali todos os tipos de trabalho possíveis que os intercambistas fazem. Tiro, porrada e bomba. Vou fazer um vídeo só sobre os trabalhos que eu tive, viu? Sim. Quase voltei pro Brasil por causa de um trabalho. É verdade. Acho que foi a única, né? Foi a única vez que eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim. O que eu fiz da minha vida, foi, acho sabe? Que nesses 3 anos, a única vez que a gente virou e falou assim, tá, e se a gente fosse embora? Porque assim, eu tive uma crise de ansiedade, pânico, de choro, assim, tudo misturado, assim, quando eu cheguei em casa. Porque eu falei, nossa, que loucura. Mas depois eu conto mais pra vocês. Sim. E você falou assim, a gente chegou como estudante, só que no meio de tudo isso a gente fez a cidadania italiana. O Raul, ele já estava no processo, só que tava assim, bem guardadinho. Tinha ideia, história de família, o clássico. Sabia que a vaca foi morta, que a gente conta.
Sim. Mas aí, tipo assim, a gente chegou, e eu principalmente, porque o Raul tava trabalhando remoto. Então pra ele tava um pouco mais tranquilo, porque Muito ele tava, mais. mas ele tava ganhando em real. Então Sim. óbvio que a gente ainda tinha aquela, porra, podia ganhar em euro, mas tava bom. Sim. Só que eu comecei a perceber, porque eu comecei a ter contato com as pessoas nos trabalhos e tudo mais, que a cidadania ia mudar a nossa vida aqui. Aí eu cheguei e falei, pô, mano, vamos atrás. Assim, ó, agora. Aí a gente começou, assim, correr atrás, faltava só um documento, eu acho, né? Pouca Faltava coisa. um ou dois, né? A gente foi correndo atrás, tal, fizemos a cidadania. E hoje a gente mora aqui por ser cidadão europeu. Ele é cidadão europeu, eu tenho visto de familiar de cidadão europeu. E basicamente é isso. E hoje a gente trabalha aqui sem estudar. A gente trabalha full time. A gente Sem estudar, assim, né? Sem ir pra escola, de fato... Na escola de Bater crachá, bater o dedo e o crachá na escola. Na escola ou na faculdade, né? Porque muita gente também acaba ficando com faculdade. Então Isso. a gente conseguiu esse benefício que salvou muito a gente, fez a gente conseguir fazer mais coisas, juntar mais dinheiro, ter mais tempo pra viajar, fazer as coisas. E acho que é isso. Acho que é isso, legal. Espero que esse vídeo saia rápido. Vai depender dos meus conhecimentos de edição. Que eu Nosso editor maravilhoso. nunca editei um vídeo, então vocês vão ver como esse vídeo vai ficar. E vamos nessa. Acho que é uma boa. Se vocês quiserem acompanhar o dia a dia, o nosso dia a dia, segue a gente no Instagram. Sim. O meu é @oliveiradeni. Underline a gente vai deixar aqui na descrição também. Mais fácil. E o seu? O meu é Raul P. Paladino, .paladino. E lá acho que é mais fácil da gente conversar. A gente tem interações ali todos os dias. Acho que vai ser isso. Acho que uma coisa que a gente pode falar é o que a gente tá fazendo hoje, rapidinho. Pode ser? Pode ser. Hoje eu trabalho em um hospital psiquiátrico. Na parte pública aqui da Irlanda. Mas eu trabalho na parte de folhas de pagamentos e contas a pagar. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Sim. Lá no Instagram eu vou postando como que é o dia a dia. Tem um destaque de como que é esse tipo de trabalho aqui. E é isso. Boa. E eu entrego jornal de madrugada. Então, igual aquele joguinho antigo de videogame ou os filmes dos Estados Unidos, que você passa no jornal entregando e jogando jornal pras casas. Também faço algumas mudanças pro pessoal, como a gente tem um carro grande, ajudo o pessoal fazendo mudança, ou buscando no aeroporto, buscando em ônibus, esse tipo de coisa. E acho que é isso. Acho que é isso. Vamos nessa. Muito obrigado por ficar até aqui. Obrigada, gente. Bem-vindo ao nosso canal. Bem-vindo. Começamos, enfim. Finalmente, no nosso canal. Desde que a gente veio, né? O pessoal falava pra gente fazer alguma coisa, um vídeo, então, um canal. Então temos 3 anos na Irlanda, temos 3 anos de planejamento de YouTube. 3 anos de história. 3 anos de vídeos gravados que nunca foram editados ou foram pro ar. São vários takes. É verdade. Então vocês vão ver, talvez, durante toda a história desse canal aí, muito conteúdo que vão olhar e falar, nossa, parece meio antigo. Yeah. Talvez seja. Então, é isso. É isso. Valeu, gente. Valeu.